Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. A besta vai usar pastores que estão em divisão, Mateus 12, 25, toda divisão será destruída. Em 2 Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão pregar outro Jesus diferente, que são essas divisões usadas pela besta para degrinir a igreja católica que Cristo fundou, como a igreja Babilônia, que Cristo fundou a igreja, que Pedro não é o Papa, que Maria não é virgem, a intercessão dos santos não existe, os santos estão dormindo. É a besta que vai usar esses falsos apóstolos, esses falsos profetas que estão em divisão para perseguir e degrinir a igreja. Vai usar ali em Judas 1:8, usar pastores as divisão. Olha só que interessante. Você pega aqui em Apocalipse 13. Quando você vê um irmão protestante falando mal de Nossa Senhora, falando que os católicos são idólatras, que a igreja católica é a Babilônia, é a prostituta, não fique triste com ele, porque ele está sendo usado pela besta. Pelo espírito da besta que está ali em 2 Coríntios 4, que irão proclamar, pregar outro Jesus diferente, um Jesus sem a mãe. Eu não posso pedir intercessão para a mãe, eu posso ir diretamente a Deus, desprezando e rejeitando o magistério. Não fique triste com esses caras, pô, porque ele está sendo usado pela besta, ó. Apocalipse 13:1, ó. Vi então, ó, se você for prestar atenção, Apocalipse 12:17, ó. Satanás se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência. A hora que você pega o 13, então, vi então levantar-se do mar uma fera que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre o chifre 10 diademas, e nas suas cabeças nomes blasfematório. A fera que eu vi era semelhante a uma pantera, os pés como de um urso, e a fauces como de leão. Deu-lhe ao dragão o seu poder, ó, e seu trono, e grande autoridade. Uma da sua cabeça estava como que ferida de morte, mas essa ferida de morte fora curada, ó. E todos pasmados de admiração seguiram a fera, ó. Olha só, milagres e prodígio, curas pelo poder do dragão. Olha só, e as pessoas se admiraram e começaram a seguir a fera. Olha só que interessante. Aonde você vê operar milagres e prodígios enganadores? Quem são essas igrejas? Fundamento de homens. E as pessoas veem esses milagres e prodígios, vai seguir o pastor ciclano, pastor fulano. Está sendo inspirado pelo espírito da besta, com milagres e prodígios enganadores. Só você pegar aqui Apocalipse 14, ou 13:13, ó. Realizou grande prodígio, de modo que até fez descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. Seduziu os habitantes da terra com os prodígios que ele era dado a fazer sob a vigilância da fera, persuadindo-os a fazer uma imagem da fera, que sobreviverá ao golpe da espada. Olha só que interessante. Tem todo um conjunturamento, todo um texto para você entender, ó. E prostraram-se diante do dragão, porque dera seu prestígio à fera. E prostraram-se igualmente diante da fera, dizendo: quem é semelhante à fera? Quem poderá lutar contra ela? Foi dado a faculdade de preferir a arrogância em blasfema. Foi dado o poder de agir por 42 meses. Ó. O tempo de Deus não é igual ao nosso. 2 Pedro 3:8. Não é igual ao nosso. Essas blasfêmias, essas heresias estão até hoje. Quem? Ó, como o tempo de Deus... Vou pegar outra Bíblia aqui. 2 Pedro 3:8, ó.
Há, contudo, uma coisa, amado, que não deveis ignorar, é que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, essa profecia aqui não tem tempo, pô. Essas blasfêmias da besta e os seus seguidores irão blasfemar o quê? O foco principal do demônio: perseguir a descendência dessa mulher, perseguir os habitantes e blasfemar. Apocalipse 3:6. Abriu, pois, a boca em blasfema contra Deus para blasfemar seu nome, o seu tabernáculo e os habitantes do céu. Quem são os habitantes do céu? Os santos. O tabernáculo. Onde que é o tabernáculo? Sobre ti, Pedro, de igreja. Um só tabernáculo. Que guarda os mandamentos. Que são os descendentes da mulher. Segundo Pedro 3:2. Mandamentos ensinados pelos vossos apóstolos. Então, a igreja será degrinida, a igreja será caluniada pelos falsos profetas. 1 Judas 1:8. A besta, esse espírito que vai usar esses pastores para difamar e degrinir, como você vê nos meus vídeos aí, Rafael Pablo, Lucas Manzoli, degrinindo Nossa Senhora. Por quê? É a tática da besta, porque a besta vai cuspir o quê? A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazer submergir. Por quê? O dragão não pode tocar nela, porque ela é revestida só, Apocalipse 12. Isso que irrita o dragão, porque o dragão deteve diante dessa mulher, porque essa mulher estava revestida de sol, porque essa mulher estava dando a luz ao Emmanuel. Aquele que irá pisar na cabeça da serpente, aquele que irá derrotar a serpente na cruz. E irá fundar uma igreja, restaurar o reino de Deus. E os falsos profetas, que são inspirados por outro espírito, segundo Coríntios 11:4, segundo Coríntios 11:3, você vê ali, pelo próprio Satanás. Olha só. Porque, 3, mas temos que, como a serpente enganou Eva, e com a sua astúcia, assim se corrompe o vosso pensamento e se aparta da cidade para a conquista. Porque quando aparecer alguém pregando, volta de Jesus diferente daquele que você tem pregado, a cidade recebeu outro espírito. Diferente do que a vez abraçada boamente, receber outro evangelho diverso. Do que a vez abraçada boamente, aceitai. Olha só que interessante. Você vê, todas essas divisões denigre e persegue Maria. Como diz Apocalipse 5:13. 5:6. Apocalipse 12:17. O dragão perseguindo a mulher. O dragão e a besta. A besta que irá difamar. E muitos seguidores vão seguir a besta por causa dos milagres e prodígios enganadores. Apocalipse 13:13. Por quê? Os milagres e prodígios seduzem as pessoas. Você vê esses milagres e prodígios nessas igrejas protestantes, as pessoas ficam enfeitiçadas e acabam seguindo e desprezando o caminho da verdade, caluniando o caminho da verdade, segundo Pedro 2:2. Olha só que interessante, se você pegar em Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses 2:9, a manifestação do ímpio será comparada à graça ao poder de Satanás. De toda sorte de poder, sinais e prodígios enganadores. Apocalipse 3:13, Apocalipse 13, do 1 em diante. Olha só. 13, do 1 em diante, você vê ali a besta foi curada e milagres e prodígios aconteceram. As pessoas irão seguir por causa que viu esses milagres, ficaram seduzidos. Ele usará de toda a sedução do mal. Aquele que se perde por não ter cultivado o amor da verdade. Porque poderia salvar. Por isso Deus enviará um poder, segundo Coríntios 4, será inspirado por outro espírito. Outros irão pregar, outros Jesus verão inspiração de outro espírito. Galatão 7:1-2, vai só para as pessoas que semeiam confusão. É um só evangelho, que a besta e o dragão irá degrinir, irá perseguir, irá blasfemar os mandamentos, que são os descendentes da mulher, que guardam os mandamentos.
Por isso Deus lhe enviará um poder que os enganará e os introduzirão acreditando no erro. Desse modo sereis julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consistiram no mal. Ó. Agora você vai ler Apocalipse, você entende o texto agora. Judas 1:8, ó. Quem vai ser usado? Ó? Assim também esses homens em seu loucos de vários contraria igualmente a carne, desprezando soberania e maldizendo a glória. Olha só, vamos ver a Jerusalém. Está mais ampla a tradução. Judas 1:8. Ora, esse age do mesmo modo na sua alucinação. Conspurcam a carne, desprezam a autoridade e injuria a glória. Ó. Você pega ali 2 Pedro 2:10 ao 12. Quer dizer o quê? Vão ser usados por esses falsos profetas que degriem a glória, que não reconhecem a autoridade da glória. Pelo contrário, vai fundar a igreja para contradizer essa autoridade da igreja. E milagres e prodígios acontecem, porque é a inspiração da besta. Mateus 24:24. Aqui, ó. Ó. Apocalipse 13. Uma das suas cabeças estava como que ferida de morte, mas esta ferida de morte foram curada. Todos pasmados de admiração seguia a fera. Ó como Satanás engana o povo. Com milagres e prodígios. Que interessante. Olha só que interessante. Apocalipse 16, 13, ó. Vi sair da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Aí você vê a Satanás imitando a Santíssima Trindade. São os espíritos do demônio que realizam prodígios e vão ter com os reis de toda a terra, a fim de reuni-lo para a batalha do grande dia, do dia do mirador. Aonde esses demônios, falsos profetas, habitam? Mateus. Não habita na igreja católica, porque a igreja católica não é divisão. A igreja católica não é fundamento de homens. Aqui, ó, 12:25. Jesus, porém, penetrando seus pensamentos, diz: todo o reino dividido contra si mesmo, será se toda cidade e toda casa dividida contra si mesmo não poderão substituir. Ó. Olha só que interessante. As divisões que são inspirados por outro espírito. Você vê, o foco é milagres e prodígios. E arrasta a multidão com essas deviações. É uma tática da besta. E o foco é o quê? Apocalipse 13:5. Degrinir quem? Abriu, pois, a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar o seu nome, ó. O seu tabernáculo e os habitantes do céu. Por que os habitantes do céu? Porque os santos são uma testemunha viva. Quem mais blasfemada, quem mais atingida? Aquela que gerou, concebeu o santo. Apocalipse 12 aqui, ó. Porque deteve diante da mulher. E Satanás não pode tocar na Maria. E vai fazer guerra o resto de sua descendência. Onde está essa descendência da mulher que guarda os mandamentos? Sobre ti, Pedro, de ficar em minha igreja. Olha só que interessante. E vai usar quem? Judas 1:8, os pastores. Vai usar quem? As divisões. Vai usar quem? Esses doutores. Que odeia a igreja. Que odeia a linguagem, a loucura da cruz. Salve Maria, sou missionário, servo Roberto.